Muito boa tarde, boa noite, na verdade, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, com mais um Canta e Conta. Esse Canta e Conta é especialíssimo hoje, e a gente vai falar de assuntos incríveis, com muito amor, com muita inclusão, porque temos aqui nossa querida Tânia Calil, que está bem aqui comigo. Preparando aqui para fazer uma chamadinha pelo Instagram, que vocês sabem que eu tô aqui, tô ali, né? E estamos também com a Carol Salles, lá de São Paulo, falando aí de São Paulo, né, Carol? Ei, sim, no friozinho que tá por aqui hoje. Tá frio aí, é? Aí a gente vai falar de um Pegou, assunto né? bem gostoso para a gente se sentir bem acolhida aqui. É, Chegou, agora tá frio. É um calor louco. e o nosso convidado especialíssimo de hoje é um cara que eu admiro por tudo que ele faz e principalmente pela paternidade tão cuidadosa, que é o nosso querido Henry Zilberstein. Henry ou Henry? Henry. Henry. Ele já quis americanizar seu nome, né? Mas para quem mora em Nova York, você pode falar Henry, tá tudo certo. Turma, Aqui, ó, você obrigado pode pelo também, convite. viu, Henry? Você pode me chamar de Jer, que os caras me chamam de Jer aqui. Não conseguem falar Jer, Jair, é só fine. Jer. Mas, ó, um grande Tá bom, prazer mas ter. ó, Ah, fala. não, eu só estava complementando aqui que é um grande prazer tê-lo aqui com a gente no Canta e Conta, para a gente falar de um monte de coisa legal. Prazer mesmo, a gente esteve o ano passado juntos numa campanha de Dia dos Pais, né, de uma marca de roupa, e eu conheci É o isso aí. Henry e foi muito bacana. Bom, então, te rever. Igualmente, prazer, obrigado pelo convite. É uma honra sempre falar de um assunto pelo qual eu sou apaixonado, tendo pessoas tão bacanas, né? Pessoas que eu admiro à distância, sem estar muito próximo. Então, para mim é sempre um prazer. Obrigado. Imagina, eu quero também agradecer as pessoas, já tem muita gente participando aqui do chat do Facebook, e minha filha acabou de pedir aqui um time limit maior aqui, mas já vou ver isso aqui, porque antes, para o joguinho a gente põe um limite de tempo, ela acabou de pedir aqui. Essa é boa. Essa é boa. Mas, ó, eu quero muito agradecer as pessoas aqui que estão no chat e dizer que o Henry além das coisas todas que ele faz, que ele vai contar para a gente, é também o fundador da ONG Serendipidade, né? E pai do Pepo Zilber, que está no Instagram como Pepo Zilber, né, Henry? É isso aí. P-E-P-O, Zilber com Y. Aí, apareceu aí. É isso, Muito ó. bem. Vou até botar o Instagram aqui dele, olha só que E legal. essa gargalhada dele? Meu Deus! Bom, né? É muita É uma graça. fofura. Ah, mas que coisa legal. O Henry tem 2 irmãos, né? O Henry. O Pepo tem Pepo. 2 irmãos. Eu também tenho 2 irmãos, André e o Alexandre, mas o Pepo, no caso, tem a Nina de 7 e o Lipe de 4. E o Pepinho tem 2 anos e meio. Que trupe! Trupe, ó, e assim, graças a Deus, dão um trabalho, né? Porque é um sinal de vitalidade, dão um trabalho danado. Eu falo que é o presente mais maravilhoso e trabalhoso, os filhos, que Deus dá pra gente, né? Mas é tão bom que a gente repetiu a dose 3 vezes. E com certeza, em cada oportunidade, um presente diferente, com aprendizados diferentes. Né, eu já ouvi, né, a história do Pepe, hoje, né, você vai contar aqui para a gente, que é exatamente isso, né, como filhos trazem para nós a capacidade de mudar a nossa vida, de colocar propósito, de colocar mais amor nela. Então, eu acompanho a paternidade muito da Tânia e do Jair, acompanho um pouco mais distante, aí a sua pelo Instagram do Pepo, e é muito bacana, né, porque eu observo nas duas situações, né, nas duas paternidades, também maternidade, a definição de um propósito a partir disso. Isso é muito, muito, muito bonito, né, a gente aqui no Grandes Pequeninos, a gente fala muito, né, com pai, com mãe, do quanto a vida pode mudar,
E acho que a gente hoje, né, eu gostaria muito de ouvi-los nesse sentido, né, o quanto que a vida mudou a partir do nascimento dos filhos de vocês, né? Então, acho que se o Henry puder começar aí contando para a gente como é que foi, Claro. né, com o nascimento do Pepo, e aí o que isso trouxe para a tua vida, para a vida da tua família, e não só para a vida de vocês, porque o que aconteceu na vida de vocês hoje transcende e toca a vida de muitas outras pessoas também. E eu Isso quero aí. só complementar, Henry, o que a Carol está dizendo, porque eu achei muito interessante o que você falou. Porque geralmente as pessoas falam assim, tem 3, 4, né, 2, 3, 4, 5 filhos, e as pessoas falam assim, dá um trabalho. Mas você disse assim, dá um trabalho, ainda bem, porque isso mostra vitalidade. Então, pô, é uma reação que a gente está acostumado, mas não estamos acostumados com esse sorriso que você adicionou à reação, de falar assim, dá trabalho, eu acho ótimo que dê trabalho. É isso aí. Mas olha, eu antes de contar a história, só rapidinho, acho que a gente está muito alinhado em relação a isso. Eu sou judeu, não religioso, e a religião judaica acredita que cada filho traz uma bênção para a família, né, quando chega, né, quando nasce. E o Pedro, que é o nosso caçula e veio com síndrome de Down, eu acho que ele veio para nos unir ainda mais e para fazer com que a gente passasse a enxergar o mundo através de outras perspectivas. Por quê? E aí eu vou começar contando a história. Há 2 anos e meio a gente recebeu a notícia, um dia depois do nascimento, de que ele tinha síndrome de Down. Eu lembro, pessoal, como se fosse ontem, da sensação do calor que me veio internamente quando a médica da Marina, da minha esposa, falou que o hospital estava suspeitando que ele tinha síndrome de Down. Por pura falta de informação e conhecimento prévio sobre o tema, eu achei que era uma coisa ruim. Eu, ao longo dos 21 dias que ele ficou na UTI por ter nascido prematuro, questionei muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down se eu me considerava uma pessoa boa. E eu falo isso com muita transparência, sem medo de falar, porque era realmente a maneira como eu estava encarando aquela situação, que para mim era inesperada e não desejada. Bom, lá no hospital, a gente começou a receber informação, começou a receber acolhimento e pôde perceber começar a perceber, na verdade, que ter o Pedro conosco não necessariamente era um castigo, talvez fosse uma maneira de passar a encarar a vida de uma outra forma, né? E aí as coisas foram se assentando, a gente conversou com muitas famílias de pais, né, de mães, de crianças com síndrome de Down, que tinham passado pela mesma situação que a gente, e a gente começou a enxergar luz no fim do túnel, e começou a encarar aquela situação, por mais inesperada que ela fosse, de uma maneira positiva. É como se o copo tivesse pela metade, mas meio cheio, não meio vazio, né? E a gente realmente, assim, via de regra, ninguém quer ter um filho com deficiência. E conosco não foi diferente, mas a gente passou a encarar, depois daquelas informações, depois de um tempinho, a gente vai falar de acolhimento mais para frente, o Pedro como uma criança qualquer, como uma criança como qualquer outra, repleta de possibilidades. E a gente ficou preocupado com o fato de nossos amigos e familiares, né, próximos, poderem ter a mesma falta de informação que a gente, poderem ter os mesmos preconceitos. E essa hipótese se confirmou à medida que o Pedro cresceu e a gente foi saindo com ele ao clube, ao shopping, fazendo as atividades. E aí, pessoas próximas, parte delas, tinha receio de abordar o tema síndrome de Down conosco. E era estranho, porque com essas mesmas pessoas a gente tinha conversado longamente quando a Nina e o Lipe, os irmãos mais velhos sem deficiência, nasceram. As pessoas se aproximavam da gente e falavam, o Pedro nasceu, né? Mas ele nasceu com síndrome de Down. As pessoas baixavam o volume para falar a expressão síndrome de Down. E eu não estou falando isso num tom pejorativo ou apontando o dedo para ninguém. Pelo contrário, eu era uma dessas pessoas até
3 anos atrás. Então, isso começou a nos incomodar, Jair, Tânia, Carol. E a outra parte da galera que talvez enfrentava e falava, eles nos abraçavam como se a gente estivesse de luto. E, de novo, apesar da gente não desejar essa situação, a gente estava encarando ela de uma forma muito positiva, e não como alguém que estivesse de luto. Como é que se faz quando você tem uma situação como essa, que você quer quebrar barreiras, que você quer mostrar para as pessoas que o conceito que elas têm sobre aquilo não é o conceito que a gente tem, ou não é o conceito que a gente acha mais adequado? Bom, eu acredito muito que as pessoas vão enxergar o teu filho da maneira como você o enxerga. E como eu falei, a gente estava enxergando o Pedro como uma criança como qualquer outra. E em pleno 2018, no mundo das redes sociais, a gente resolveu criar uma conta de Instagram. Para quê? Para dividir o dia a dia com o Pedro, para dividir os aprendizados dessa nova jornada, para dividir como é que a gente estava introduzindo o tema para os outros 2 filhos sem deficiência, enfim, para abrir o coração, inicialmente para amigos e familiares próximos. Essa era a nossa ideia. E assim foi. Curiosamente, o Pedro tinha 4 meses de idade, eu fiz uma viagem aí para Nova York, onde vocês estão, com a Marina, de 4 dias, e na volta do táxi, indo para o JFK, para o aeroporto, a gente criou a conta de Instagram, desliguei o celular e liguei ele em Guarulhos, quando a gente chegou às 6 da manhã, voo noturno. Quando eu liguei o Instagram, o celular, o Instagram do Pedro tinha 4.000 seguidores. Ô, louco. Assim, em números de hoje, né, na rede social, com dezenas de milhões de seguidores, não é nada, mas assim, eu tinha 300, 400, 500 pessoas na minha rede social, entendeu? Em 5 dias, a gente chegou em 10.000 seguidores, que era um número bastante alto para pessoas que não trabalhavam com comunicação, não eram influenciadores. Então, de alguma maneira, a forma através da qual a gente resolveu dividir a nossa intimidade despertou o interesse das pessoas e fez com que elas tivessem um novo olhar para a inclusão. E aí, entrando na parte final da explicação do que aconteceu conosco, esse Instagram cresceu bastante, né? E até aí tudo bem, a gente devolvia um pouco das informações e do acolhimento que a gente recebeu. Em 2018, eu tirei um sabático para estudar o tema síndrome de Down. Como a notícia veio pós-nascimento e ao longo da gestação a gente não pôde se preparar, e realmente foi um choque, graças a Deus eu tinha essa condição, parei para estudar. E uma das coisas que eu fui fazer foi trabalho voluntário. Eu sempre fiz algum tipo de trabalho voluntário e eu falei, bom, já que eu estou aqui no meu sabático para aprender, eu vou procurar uma instituição que atua com pessoas com deficiência intelectual, porque além de contribuir, eu aprendo. Esse era o espírito. Acabei caindo no comitê do Conselho da APAI São Paulo, atualmente chama-se Instituto Jô Clemente, que é a maior instituição de inclusão de pessoas com deficiência intelectual da América Latina. E aí, lá no sabático, eu comecei a me dedicar. E 2 coisas aconteceram. Primeira delas, eu comecei a ter contato com a realidade brasileira do tema, realidade brasileira de pessoas com deficiência intelectual no Brasil. Então, é muito comum a gente andar nos corredores da APAI e encontrar crianças com síndrome de Down, que nem doença é, uma condição genética, com 5, 6 anos de idade, que não andam e que não falam. Então, essas cenas me fizeram me colocar no lugar de pais como eu, que tem filhos como o meu, mas que infelizmente não tem as condições de oferecer os estímulos que garantem um mínimo de dignidade para essas crianças. E, paralelamente a isso, eu fui muito impactado positivamente pelos meus colegas lá do Conselho do Instituto Jô Clemente, que são pessoas que se doam para a causa com afinco há muitos anos, sem ter um filho com síndrome de Down. E isso é muito nobre, né? Isso é a pessoa ter o senso de solidariedade e a cultura de doação na veia, porque uma coisa sou eu querer mudar o mundo, entre aspas, pelo meu filho, em tese é algo que qualquer pai faria pelo próprio filho. Agora, uma pessoa querer
mudar o mundo, por ela acreditar que aquilo realmente faz uma diferença para todo mundo, independente das pessoas terem ou não a deficiência por perto, é algo que mexeu comigo. E aí, nessa época, o Instagram estava com 30, 40, 50 mil pessoas, um monte de empresas, entidades querendo ajudar, e as empresas querendo que a gente participasse de campanhas publicitárias e aqueles recebidos chegando na portaria, chinelo, comida, voucher. A gente estava negando tudo, né? Que a gente também não queria que as pessoas achassem que a gente criou o Instagram para se beneficiar de algum prêmio. Mas o fato é que no final do ano eu participei de uma reunião orçamentária da APAE, onde faltava dinheiro, na mesma semana que uma empresa americana de fraldas, que é a marca que a gente usa em casa para o Pedro até hoje, nos ofereceu 10 mil reais para fazer um job. Tinha aqui no shopping, fazer o que eles chamam de presença VIP, né? E era engraçado, porque quem somos nós para fazer presença VIP? Mas ok. E tinha que fazer fotos e vídeos, e eu tinha negado. Aí aquela reunião da PAI, com tudo que estava acontecendo, eu virei para a Marina e falei, mas se a gente pegasse a grana da PAI, das fraldas, perdão, e colocasse na PAI? Boa ideia. Só que para pegar dinheiro de uma empresa de capital aberto americana e colocar numa instituição que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, referência em governança, você precisa estar estruturado. E aí nasceu o Serendipidade, que é a ONG que a gente hoje dedica boa parte do nosso tempo. Então essa é um pouco da nossa história. Caramba, que história incrível, cara. Que história linda, né? Obrigado. É tão inspirador, assim, ouvir, né? As inspirações aparecem nas nossas vidas de maneiras diversas, né? Mas quando vem através de um amor, porque antes de tudo, né, receber um filho é o maior presente desse mundo. E um filho que traz tantos desafios, curiosidades, amor, e uma criança que pode, junto com vocês, iluminar tantas famílias, né? Trazer esperança e aceitação, né? Porque como você mesmo disse, quando você sabe, talvez o não ter o tempo de se preparar, não sei se muda ou não você saber antes, né? Durante a gestação, se esse tempo para aceitar, preparar, ajudaria. Para vocês não foi necessário, mas para muitos pais, não sei se não foi necessário, quem sou eu para dizer, mas assim, se você pode ter um período para se preparar, talvez esse espaço de amor vai sendo nutrido, né, aos pouquinhos, e vai existindo mais chance de você fazer diferença, pelo menos para o seu próprio filho, para a sua própria vida, né? É surpreendente hoje em dia porque a medicina tem tantos recursos, né, para que esse aspecto emocional possa ser acolhido anteriormente, e às vezes não era para ser sabido, era para ser dessa maneira, né? Mas acho que sim, é um medo que ronda muita gente pelo desconhecimento, pela fantasia e pelo preconceito, né? Então, poder, diante disso tudo, trazer clareza e amor é louvável. E eu agradeço muito vocês por fazerem isso. E eu tô vendo que o já está aí preparado para cantar, mas eu não queria perder o gancho, né, de falar um pouquinho do que o Henry trouxe na história dele, porque a gente sabe que esta também é a história de muitas famílias, né, de não ter tido o preparo antes, mas não só isso, de se deparar com outras famílias que vão ou fingir que não está acontecendo, ou não vão saber tocar no assunto, né? Isso, e falar sobre isso, alguém contar a história, a gente poder colocar isso na mesa e poder olhar para isso de vários ângulos, é seguramente um jeito da gente tornar esse diferente muito mais normal. É a gente saber que, porque assim, todos nós temos vulnerabilidades, na verdade nós somos educados para não falarmos muito delas, né? E quando você está diante de uma... né, Carol? Oita? A gente nem olha para as nossas vulnerabilidades. A gente nem olha para as nossas vulnerabilidades. Pega para vulnerabilidades tão mais cotidianas, corriqueiras, né? A gente faz de tudo para pôr um tampão e Exato. não aceitar, e a vida continua naquela mesmice, né? Então... Carol, segura o que você está pensando aí para não esquecer, porque eu só quero colocar aqui na tela
A Nel Fraga disse, boa noite, moro nos Estados Unidos e tenho uma princesa com síndrome de Down. Também ficamos sabendo o diagnóstico no nascimento. Ela é uma bênção nas nossas vidas e por causa dela criei o EPIC, que é o Extraordinary Parents of Incredible Children, ou seja, pais extraordinários de crianças incríveis, um grupo de apoio para as famílias. Olha que legal, Nel. Bom saber também. Não sei se o Henry conhece a Nel, enfim, não sei. Não tive o prazer ainda, mas pelo que está escrito aí, eu acho que a história é parecida e a gente também tem o grupo de acolhimento que a gente vai falar. Muito legal. Então, pode continuar, Carol. Desculpa te interromper. Acho que é bastante oportuno cantar também, aí que eu vi que você está bem pronto para isso, mas né, só para dizer do quanto que é importante, né, a gente se despir mesmo dessa coisa da vulnerabilidade, né, do distanciamento, do não poder falar e infelizmente, eu não sei se dá nem para dizer nesses termos, porque acho que é a experiência de cada um, né, uma coisa que a gente ainda observa, o Henry disse uma coisa que eu achei fantástica, né, que a sociedade, o mundo vai ver o teu filho a partir da maneira como você o enxerga, e a gente ainda tem algumas famílias que tentam esconder, que tentam, né, porque é um desafio mesmo, né, assim, é um desafio para cada, o que eu quero dizer é assim, caminhar para um lugar do não julgamento, né? Porque não é dizer assim, não, toda família tem que falar ou não tem que falar, não, é para cada um, né? A gente poder respeitar cada um. Agora, certamente, se para os pais puder ser mais fácil falar sobre isso, puder ser natural, né? Vai ficar muito mais fácil para esta criança e vai ficar mais fácil para o nosso mundo, para que a gente não tenha que ter no futuro situações como essa em que a gente precisa disfarçar, né? Mas agora, infelizmente, a gente ainda se depara, talvez pelas dores, pelas, né, questões de cada um, com algumas famílias que ainda fazem este movimento. Então, quando a gente tem na música, tem essas conversas, tem essas lives, eu acho que a nossa ideia também é um jeito de chegar até essas famílias e dizer, olha, estamos aqui todos juntos, né? Vamos fazer um movimento para que nós todos fiquemos bem juntos, porque eu acho que nessa é a questão, quando a gente pode colocar isso à mesa, não preciso ficar com isso escondido ou disfarçando ou achando que aquilo é ruim, né? Porque assim, não, simplesmente né? É para a gente olhar, eu acho que todo e qualquer preconceito, quando a gente não precisar mais ficar falando sobre ele, é o melhor dos mundos, que é quando ele se tornou natural, mas até lá a gente ainda tem um caminho, então vamos falar sobre tudo isso, né? Sem dúvida, e eu acho que o Henry já começou a conversa de um jeito excepcional, ele falando assim, eu confesso que eu me sentia assim, e depois Sim. Ele foi aprendendo, né, Henry? Então, eu acho que esse tipo de informação eu acho extremamente necessária, porque é uma opinião sincera do que você, de que você desconhecia sobre o assunto, né? E que depois... E só para concluir, na verdade, é muito do que a gente passou, né? Eu questionei Deus, eu realmente fiquei chateado com ele, né? E hoje eu também estou chateado com ele, mas por outro motivo, do porquê que ele levou tanto tempo para me apresentar isso. Mas é verdade, e eu tive, nesse momento, os meus sentimentos, né? Validados. Eu acho muito importante a validação do sentimento e não que as pessoas se sintam mal por terem achado ruim receber uma notícia inesperada, indesejada, não por mal, por falta de oportunidade de convívio prévio, por falta de informação. Então, eu acho que é importante a gente ter a humildade e a sinceridade de reconhecer, não só para que as pessoas se enxergam, mas porque isso faz, pelo menos hoje na minha vida, eu ser muito mais cauteloso com temas que eu ainda não conheço, para ver se eu não estou sendo preconceituoso, para ver se eu não estou sendo capacitista, que é um termo recente que se refere a preconceito de pessoas com deficiência, mas para outras áreas. Então, sei lá, outro dia eu estava aprendendo sobre refugiados. Eu parei para pensar se eu tinha conhecimento para usar o vocabulário adequado, e não tinha. Então, e não tem problema não ter, né? Mas acho que essa reflexão é bem importante.
Sem dúvida. Então, eu vou fazer em homenagem a isso que você acabou de falar, e já que a gente está falando muito da diversidade, você me disse que a sua esposa é professora, né? E que ela já conhecia a canção dos Grandes Pequeninos Normal é Ser Diferente, e que o Pedro ouve bastante aí na sua casa, não é? Fã, É fã? super fã, super fã. Então vamos tocar aqui, já que o programa é o Canta e Conta, vamos fazer então esse aqui que é um dos grandes sucessos dos Grandes Pequeninos. A Tânia pode me acompanhar se ela quiser. E é... Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. É isso aí, normal é ser diferente. Muito bem. Ah, que legal. Henry, sabe uma coisa muito... Deixa eu só falar aqui, porque tem muita gente falando, né? Não só das crianças com síndrome de Down, mas também dos autistas. E a gente, com essa música, a gente tem atingido muito as escolas todas, né? Com os professores, fazendo trabalhos incríveis sobre diversidade com essa música. Mas também eu e Tânia, ficamos felizes da vida porque tem muitas instituições, né, que trabalham com as famílias com síndrome de Down e autismo, né, e usam essa música também para tocar no assunto da inclusão e a gente fica mega feliz. Vai, pode falar. Eu estava aqui pensando, antes do Jair tocar, no que você comentou, que é tão especial, né, porque quando a gente... olha para uma situação isolada, né? Como é o caso de uma síndrome ou de uma situação diferente do que é que a gente está habitualizado? Habituado. Eita, nós. Eu fico pensando o olhar que você trouxe, né? O ponto de vista, a Carol sempre fala disso, qual é a escolha que você coloca, qual é o óculos, qual é a lente que você coloca para olhar uma situação, né? E eu acho que a situação da instituição que foi criada e de gerar tanto amor e tanto acolhimento que vocês trazem para tantas famílias, vem muito dessa possibilidade de colocar essa lente, esses óculos, com vontade, com amor, com coragem, né? Porque às vezes essa é uma situação específica, mas na vida tem tantos momentos que a gente não consegue fazer isso. E isso é um exercício, né? Quando chega uma situação maior, que exige mais da gente de transformar, e a gente já tem praticado isso dentro da gente, o despertar para esse olhar positivo, olhar de esperança, olhar de amor, é mais fácil, né? Eu acho muito, muito lindo, né? Essa situação representa e faz a gente já exercitar tantas outras pequenas coisas da vida, né? Isso é verdade. Assim, a inclusão e a diversidade são duas poderosas ferramentas de engrandecimento pessoal. E eu falo isso por experiência própria. Eu fui criado numa família que sempre me ensinou a respeitar aquilo que era diferente.
Então, graças a Deus, eu nunca tive preconceito discriminatório. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma família, infelizmente, não me ofereceu possibilidade de conviver com a diversidade. Eu, até muito pouco tempo atrás, não convivi realmente com pessoas de classe social diferente da minha, de orientação sexual diferente da minha, de cor de pele diferente da minha, de condição física ou cognitiva diferente da minha. Então, eu acabei, ao longo de praticamente toda a minha vida, estabelecendo referenciais únicos de todas essas orientações. E eu acabei não considerando todas as possibilidades da diversidade humana. Então, olha que paradoxo. Ao mesmo tempo que eu tive uma formação incrível, nasci numa família muito privilegiada, por outro lado, eu reconheço que a minha formação foi, de certa forma, limitada. Todas as vezes, até o Pedro nascer, que eu cruzei com o diferente, vamos colocar assim, uma pessoa com deficiência, eu sempre olhei para essa pessoa e pensei, ele é diferente de mim. E esse convívio relativamente recente, mas intenso com a inclusão, me ensinou que não é que ele é diferente da mim. Nós somos diferentes um do outro. Nós somos diferentes entre si. E essa pequena mudança semântica carrega consigo uma série de significados, que é isso que você está falando. Eu acho que a inclusão ela nos ensina a respeitar as individualidades alheias, a valorizar aquilo que é importante e, principalmente, a revisitar conceitos básicos da natureza humana, mas que no nosso dia a dia a gente esquece. Quer ver um exemplo? Coisa que eu fiz. Eu revisitei conceitos de liberdade recentemente. Como assim, Henry, de liberdade? Sim, porque o que é a diversidade, se não a liberdade que as pessoas têm de ser como elas são ou como elas querem ser? E hoje parece algo muito óbvio para mim, mas até pouco tempo atrás não era. Então eu acho que eu sou suspeito para falar, mas eu sou muito fã dos benefícios que a inclusão e a diversidade oferecem a todos que com ele se envolvem. Porque, veja bem, eu estou falando dos benefícios de pessoas típicas, sem deficiência. As pessoas com deficiência, quando convivem em sociedade com todo mundo, também se beneficiam. Então, é um processo win-win, é um processo ganha-ganha. E você acredita que isso no dia a dia, em termos de julgar, de analisar, com certeza você até já comentou isso, modificou nas coisas mais básicas assim da sua vida, a aceitação pelo outro, não nas coisas mais, numa divergência de opinião, de opiniões, de crenças, num lugar mais simples, porque acredito que desmonta um castelo, né? É uma oportunidade de desmontar um monte de coisa que foi criada e quase que endurecida, né? E a liberdade, acho que aparece nessa amplitude também, né? De ser livre a ponto de, em pequenas coisas, aceitar, né? Os outros, em termos de temperamento, de opiniões. Com certeza, eu acho que quem realmente tem contato com a inclusão e com a diversidade tende a se tornar uma pessoa mais empática, né? Que consegue se colocar no lugar do outro. Ela não perde a sua essência, ela continua tendo a sua opinião, mas é uma opinião, no mínimo, mais fundamentada. Por quê? Porque ela deu a oportunidade de escutar mais do que um único referencial, né? Isso, para mim, foi uma mudança muito importante. Além do fato de que a vinda do Pedro me mostrou que a gente faz planos e Deus dá risada. Então, eu sempre fui um cara, junto com a Marina, minha esposa, um casal muito que pensava no futuro, fazia planos e tal. Era como se a gente estivesse correndo uma maratona, pensando só em cruzar a fita no quilômetro 42 e deixando de aproveitar os quilômetros iniciais ou do meio, que é onde tem as melhores paisagens, que é onde você está mais descansado. Então, a vinda do Pedro fez com que a gente deixasse de se preocupar só com o futuro para aproveitar o presente, porque a vida é agora. E acho que essa experiência tem nos mostrado que se você fizer direitinho no presente, dificilmente o futuro vai dar errado. Então, acho que tem essa também, pelo menos do nosso lado.
Muito E é muito legal, Henri, porque é assim, né, eu tenho estudado um pouco sobre né, alguns temas né, da diversidade, então racismo, enfim, e aí outro dia, entre outras coisas, eu estava ouvindo um podcast e é muito interessante como ouvir algumas coisas nos incomodam, porque é tão estrutural o que a gente aprendeu desde pequeno, a forma como a gente enxerga o mundo se tornou tão naturalizada, e aí quando a gente escuta de um outro ponto de vista, alguém que vive o outro lado, que é isso que você está dizendo, né, da gente poder se aproximar, aquilo, em vários momentos em que eu tenho estudado sobre estes assuntos, eu tenho me incomodado, porque eu me percebo o quão preconceituosa, o quanto eu sempre fiquei num lugar que eu nem ousei me questionar a respeito disto. E quando estou aí te ouvindo falar, né, e dizer da importância de estudar, de aprender o assunto, de se colocar num outro lugar, há que se ter, obviamente, uma disponibilidade interna para isso, porque é um ganho, acho que a gente se torna efetivamente um ser humano melhor. Agora, isso implica a gente movimentar crenças, percepções que a gente tem e que talvez estivessem lá naturalizadas, aquilo era o que a gente chamava de normal, né? E como é rico quando a gente pode dar este salto, não que seja confortável em muitos momentos, porque implica em você rever, de fato, algumas coisas. Sair da tua zona de conforto também. Exato. Outro dia eu estava ouvindo um podcast sobre... Carol, exato, estava ouvindo um podcast... cômodo, né? Exato, sobre empregada doméstica, né? E aí eu fui ouvindo algumas coisas e aquilo foi me gerando um desconforto tão grande, porque eu me vi, de repente, num papel que eu nunca tinha pensado de um outro lado, sobre um outro ângulo, e de uma coisa que é tão cotidiana, e isso me fez pensar em várias outras questões. E acho que esse movimento ele é importante que a gente faça. Acho que né, quando se convive com a diversidade, você é chamado para isto. Isso é muito bom. E eu acho... Eu quero só complementar, Henri, antes de você falar, porque assim, é óbvio que tem os desafios, e eu quero saber dos desafios também, né? Porque a gente está falando aqui de vários tipos de preconceitos, né? Não só em relação à síndrome de Down enfim, mas eu acho que todos esses preconceitos realmente são tabus para muita gente. E eu, como o Henri disse, eu também tive a chance de ser criado numa família com muita diversidade, porque muita gente sabe, nem todo mundo sabe, mas algumas pessoas sabem que meu pai negro, minha mãe descendente de japonesas, de japonesa com europeu, né? Então, enfim, eu tenho sangue japonês também, então... mais diverso que isso, acho que é impossível, né? E eu tive, acho que diferente do Henri, eu tive uma chance de conviver com algumas diversidades, outras também não tive muita chance, né? E eu acho muito importante ele ter dito, por exemplo, que ele não teve muito contato com pessoas de classes sociais diferentes, e eu, idem, também não tive essa chance quando criança, mas eu, por exemplo, né, muita gente sabe que eu também participei do Balão Mágico e tudo mais, e eu era a única criança negra no Balão Mágico e talvez uma das poucas crianças negras na televisão brasileira na época. Então, muita gente se identificou comigo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu frequentava uma escola particular em São Paulo, onde eu era o único negro da minha classe e acho que eu era o segundo negro da minha turma toda. Não, tinha mais, tinha uns 4 negros na minha turma toda, mas, cara, é um número muito pequeno. Então, a gente sabe que isso, para criança... se para a gente já é difícil de falar, enfim, de entender esse negócio todo, imagina para criança. Eu já tive uma situação de um racismo horroroso, onde eu tive um professor que falou, né, esse outro negro que era da turma entrou na minha sala de aula e fez uma certa bagunça,
e um professor meu falou alguma coisa para ele, e ele falou assim, mas o que você está falando? O Jair também é negro. E aí esse meu professor deu a pior resposta que ele podia ter dado, que ele falou assim, não, mas ele falou em tom de brincadeira, mas era um negócio assim, mas o Jair é um negro de alma branca. Eu juro que eu ouvi isso quando eu era criança. Então, assim, mas, enfim, esse é um outro assunto e tudo mais, mas, assim, imagina para a criança o quanto essa falta de tato com a diversidade não altera, né? E, inclusive para os teus outros filhos também, né? E isso eu queria saber. Como é que é lidar com isso? Eu sei que você teve essa consciência, acho que junto com a sua esposa, e conversam muito sobre isso, porque estão muito envolvidos nessa situação. Mas como que é para os seus filhos lidar com isso? Não só o Pedro, mas as outras crianças também. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu vou te responder dos filhos, mas só antes, eu acho que tem dois tipos de atividades que são fundamentais para a gente quebrar as barreiras, diminuir os preconceitos e acabar com os rótulos. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a informação, né? Porque muita gente, e eu era um deles, tinha preconceitos por falta de informação. Não era por mal, não era o preconceito discriminatório, como existe, claro, e você relatou, mas eu não tinha discriminação com a pessoa com deficiência. Eu só achava que era um baita de um castigo. Quando, na verdade, claro, você tem questões. Não estou dizendo que se eu tiver o quarto filho, eu quero que ele tenha deficiência. Não, eu não quero. A sociedade não está plenamente pronta para recebê-lo. Ele pode vir com comorbidades ou questões associadas. Então, não é isso. Mas, mesmo assim, dá para ter uma vida maravilhosa. E esse convívio com essas pessoas gera benefício para todo mundo, não só para quem tem deficiência. Então, o primeiro ponto é a informação. O segundo é convívio. Porque a informação é importante, mas não tem nada mais potente do que as pessoas, através de situações, adultos e crianças, através de situações corriqueiras do dia a dia, conviverem com a inclusão, conviverem com a diversidade e perceberem o quão vantajoso é esse processo para todo mundo. A partir disso, você não precisa falar mais nada. Então, quando você tem as crianças, o ideal é que elas tenham a oportunidade de conviver. Porque quando elas conviverem, você não vai precisar falar nada e elas mesmas vão falar, replicar o que está na música. Na música o normal é diferente, porque as crianças vão ver que um é mais alto, o outro é mais baixo, um tem cabelo ondulado, o outro tem cabelo liso, um tem cor de pele mais escura, outro mais clara, um anda em pé, o outro anda em cadeira de rodas, um é mais alto, o outro é mais baixo, e que está tudo bem. Agora, para os adultos, que já passou essa fase de convívio, daí a gente dá a informação. E, eventualmente, depois da informação, você dá a oportunidade de convívio. Então, acho que são dois componentes bem importantes. Em relação aos meus filhos, eles já nasceram numa família que, a partir de uma determinada idade, o Pedro nasceu, a Nina tinha 5, o Felipe tinha 2. Então, a Nina tinha alguma percepção sobre as diferenças, o Felipe não, ele era muito pequenininho. E aí, em determinado momento, ela nos questionou sobre as diferenças do Pedro, principalmente o porquê que os amiguinhos com a mesma idade dele, né, porque a gente tem muitos amigos, né, ou tinha na mesma época, e as crianças de 9 meses, 11 meses, 1 ano estavam andando, e o Pedro tem 2 anos e meio e ainda não anda, em função da síndrome de Down. Então, chegou um determinado momento, ela questionou, mamãe, papai, mas por que o Pedro ainda não anda? E aí a gente explicou para ela. E aí eu acho que mora também uma questão chave de todo esse processo de aprendizagem, de combate ao preconceito e de informação, que é como é que você explica para as crianças, no momento da percepção da diferença, o que é essa diferença. Eu acredito muito que, dependendo de como essa explicação é dada, ela pode dar margem à aceitação ou ao preconceito. Então, no nosso caso, a gente explicou para a Nina que o Pedro tinha síndrome de Down e que era uma questão que ele ia demorar um pouquinho mais para andar, um pouquinho mais para falar, mas que
cada um de nós tem as nossas individualidades. Então, por exemplo, ela tinha uma amiguinha que estava com dificuldade de aprender alguma coisa, mas que era muito boa num outro negócio. Então, a gente fez esse link. A gente usou o meu pai, que é, né, o avô deles, que o meu pai também. A Nina toca piano, para o vovô aprender piano é mais difícil, mas, poxa, o vovô sabe todas as histórias. Então, cada um é de um jeito. E aí, para coroar, a gente levou ela numa farmácia que tinha na esquina de casa, onde tinha um atendente com síndrome de Down, com quem ela estava muito acostumada a encontrar e a se relacionar, porque era uma farmácia em frente ao restaurante japonês que a gente ia a pé, saía do restaurante japonês, durante muito tempo a gente ia lá comprar os band-aids das princesas, e o rapaz com síndrome de Down atendia ela, dava oi, conversava. Para ela, ela nem via a síndrome de Down. Por quê? Porque é criança, não nasce com preconceito. E aí, então, é nesse ambiente assim de inclusão que as crianças estão inseridas aqui em casa. O Felipe, com o tempo, também passou a entender. A gente fez um evento ano passado, onde foram 400 crianças com e sem deficiência, e aí ele perguntou: mamãe, papai, eu estou vendo muitas crianças parecidas com o Pedro. Filho, são crianças que têm síndrome de Down e que estão brincando aqui com todo mundo. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Quer dizer, ele percebeu a diferença, a gente contextualizou a diferença para uma realidade que ele já conhecia e deu tudo certo. E o que a gente busca fazer, só para terminar agora, é, pouco a pouco, tentar sair pelo menos um pouquinho da bolha que a gente vive, porque, né, sendo uma família branca, privilegiada como a gente né, os meus filhos não estudam em escola pública, né, então eu quero que, de alguma forma, eles tenham uma visão, primeiro, do privilégio que eles têm, graças a Deus, e depois que a nossa realidade não é a única, existem outras realidades. Então, por exemplo, a gente começou a frequentar outras entidades e ONGs que atuam com a questão de comunidades e com favelas, para poder mostrar para eles outras realidades além da nossa, além da diversidade, além da inclusão. Então, é mais ou menos isso que a gente busca fazer aqui em casa. O mundo, ele é um parque de diversões, né? Ele é um parque de diversão e são os pais, né? Eu já disse isso em alguns programas aqui, e os pais são o guia, né, desse mundo. Então, são os pais que apresentam como é esse mundo. E conforme você vai apresentando, a criança vai enxergando. Então, é muito bacana e muito lindo, né? Esse formato que vocês foram encontrando e de compartilhar, porque acho que isso pode inspirar outros pais, que assim, o que está aqui dentro de mim, do que está nos meus olhos, eu certamente guio o outro para enxergar também, né? E ao fazer este movimento e ao transmitir esse movimento de uma geração para outra, nós construímos um mundo melhor para a gente viver, né? Então, que maravilhoso, né? Eu ouvi outro dia num podcast do Henry, ele contando que ele perguntou para a Nina se o Pepo tiver filho, a Nina perguntou se o Pepo, como é que foi a história? Pode contar, Henry? Se tiver filho, o que ela prefere? Como é que foi? A Nina perguntou, eles têm uma relação muito linda, assim, que independe da deficiência, tá? Uma relação maternal, porque ela é minha irmã mais velha, super cuidadosa, ela é a neta única de 7 netos, então, única mulher, né? Todo mundo menino, então, enfim, ela é bajulada. Então, ela perguntou se o Pepo vai ter filhos. E aí eu falei, filha, se ele quiser e puder, ele vai ter. Ah, tá bom, papai. Então, talvez eu queria que ele namorasse com tal e tal, porque ele tem amiguinhos. Aí eu falei, mas Nina, se o Pepo for ter filho, você gostaria que o filho dele tivesse síndrome de Down ou não tivesse síndrome de Down? Ela olhou para mim e falou, papai, tanto faz. Tipo, então, esse é um exemplo de que eu sempre falo que muitas vezes nós adultos deveríamos enxergar o mundo através dos olhos das crianças, né? Porque é isso, ela não nasceu com preconceito, ela convive com a diferença e a gente faz de tudo para mostrar não só que a diferença é parte da diversidade humana e do ambiente em que a gente habita,
mas a gente realmente, hoje em dia, está num estágio de enxergar que a beleza da vida reside justamente na individualidade da espécie e da mente humana. E aos poucos, graças a Deus, os nossos filhos também, né? E aí a gente busca, através da ONG, de alguma forma, expandir os limites da nossa casa, fazendo um trabalho de comunicação, com o apoio de, graças a Deus, literalmente uma centena de voluntários. Eu quero muito, porque assim, a gente infelizmente tem um tempo curtíssimo, eu queria perguntar um monte de coisa aqui, mas eu quero saber da ONG, da Serendipidade, e saber como é que as pessoas podem ajudar. Mas antes eu quero aqui tocar uma outra música, que agora é do disco novo dos Grandes Pequeninos, que eu acho que também tem tudo a ver, porque isso que o Henry falou eu acho importante, e a gente também acredita muito nisso, né, de você perceber como você pode conviver melhor com essas diferenças, mas para isso você precisa colocar esse espelho para se enxergar, né, e para entender como você também é diferente das outras pessoas, e isso eu acho que é o início do respeito né, para essas diferenças todas. Então vamos cantar a música do espelho? Uhum. Você está quase chorando? Não, é que me vem tantos pensamentos, né? Além disso, é lindo. Então Obrigada, Henry, por inspirar. Obrigado vocês, é isso, um prazer. Aí, ó, é emocionante mesmo. Então vamos brincar com esse espelho mágico, que eu acho que isso traz consciência para muita coisa, que é extremamente importante para a gente evoluir como sociedade. E assim, ó, vamos brincar de olhar para o espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente, o que você descobriria, o que você aceitaria, o que você melhoraria, do que você iria se orgulhar. Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração, que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor depende do que você aprende com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor depende do que você aprende com o que o espelho tem pra te ensinar. Espelho, espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito, que isso seja sempre assim. Espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito, que isso seja sempre assim. Esse é o espelho mágico, esse é o espelho mágico. Henry, então conta pra gente como é que... conta mais sobre a Serendipidade, como que as pessoas podem se envolver, não só para ajudar, mas para espalhar informação pertinente, né? Para que a gente possa acabar com preconceitos, com medos. Como é que faz? Aliás, Henry, conta pra gente o que é serendipidade, que eu acho que é legal a gente também pensar nesse conceito. Bom, serendipidade é uma palavra que vem do inglês, serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu com a gente quando o Pedro nasceu. A gente trabalha muito para mostrar lá no Serendipidade as vantagens que a coexistência inclusiva oferece a todos que com ela se envolvem. A gente gasta uma boa energia para que as pessoas não encarem a inclusão como um problema, mas sim como uma solução. E a gente faz isso através dessas duas plataformas que eu expliquei para vocês. Muita comunicação, principalmente voltada
a pessoas assim como eu e a Marina há 3 anos atrás, que não conhecem o tema, que não têm a deficiência nem a inclusão por perto. E a gente faz isso de uma maneira leve, construtiva, sem esconder nada, mas também sem se vitimizar e sem apontar o dedo para ninguém. E a gente faz essa comunicação leve porque essa é a maneira como a gente encara o fato de ter um filho com deficiência. E, além disso, a gente trabalha muito para fomentar ocasiões de convívio inclusivo, justamente pela justificativa que eu dei. A gente acha muito importante que as pessoas, e muito potente esse aprendizado que o convívio proporciona em todos os ambientes, arte, dança, música, mercado de trabalho, escola, esporte e tudo mais. A nossa ONG, ela atua tanto com programas próprios, né? A gente tem 3 projetos próprios que dependem 100% financeiro e operacionalmente do Serendipidade, e a gente também apoia projetos de terceiros, a gente atua como um hub, apoiando financeira e estrategicamente outras entidades que atuem com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Isso veio daquele sabático que eu comentei com vocês. Tive contato com muitas ONGs que fazem trabalhos incríveis nas mais diversas áreas, coisa que eu nunca vou poder fazer, até porque eu estou recém-chegado, né? Mas todas com dificuldades para poder comunicar e angariar recursos para poder tocar os projetos. E do nosso lado, né, não só eu e a Marina, mas todos os voluntários que estão por trás e que fazem parte ativamente do Serendipidade, são pessoas que, por conta do histórico ou por natureza, têm uma facilidade de comunicação, de mobilização e de relacionamento com a iniciativa privada. Então, o que a gente fez foi unir forças, né, que é como eu acredito que o terceiro setor e o mundo devem atuar, né, com uma rede, né, do bem, multiplicando, porque aí você tem uma capacidade de impacto muito maior, e daí a gente faz aquilo que para nós é um pouco mais fácil, comunicar, sensibilizar e trazer empresas, angariar recursos, e essas várias instituições acabam fazendo o bonito trabalho de inclusão que elas fazem. Hoje, tanto entre os projetos próprios e os projetos de terceiros, a gente impacta 25 mil pessoas, que é um número que nos orgulha muito, tendo em vista a pouca idade, né, da ONG, menos de 2 anos, mas que ainda é muito pouco perto do que a gente pode fazer. Se a gente parar para avaliar que no último censo do IBGE em 2010, 45 milhões de brasileiros se declararam pessoas com algum tipo de deficiência. Então, esse gap entre o que a gente impacta e o que potencialmente a gente pode impactar, a gente enxerga como oportunidade, como combustível para a gente trabalhar. Quem quiser se unir, é um prazer. Eu acho que o primeiro passo é ou visitar o site, né? Tem o Pepo Zilber, ou que está aí na tela, ou serendipidade.org, dá na mesma, cai no mesmo conteúdo, ou ainda nos seguir no Instagram, que é o @PepoZilber, que hoje é o nosso principal canal de comunicação das mais diversas iniciativas que a gente faz. E aí, a partir daí, conhecendo um pouquinho do trabalho, as pessoas vão vendo aquilo que com que elas mais se identificam, e aí a nossa equipe pode direcionar, apresentar, dar dicas, enfim. E aí a gente fica em contato. Henry, a gente aqui como grandes pequeninos e como pessoas e como artistas individuais também gostaria de, se vocês do projeto ou qualquer outro que você auxilia fizer sentido, eu vou olhar, a gente vai tentar, né, ver como que a gente pode ajudar, como todos que estão aqui podem olhar e se caso se sintam tocados, fazer da mesma maneira, mas a gente quer muito oferecer a nossa ajuda, se vocês imaginarem a gente em algo que a gente possa somar, tá aqui a nossa oferta. Tânia, cuidado que a gente costuma ir atrás desse tipo de oferta. Mas é verdadeiro. Como disse alguém aqui, eu adoraria saber o nome, porque o Jair até botou, que falou que fez a noite, salvou o dia da pessoa. Foi a Valdinéia Cardoso, falou, essa live verdadeiramente salvou minha noite. É muito... Que legal. Esse poder, né, que uma comunicação, que um olhar amoroso, que uma fala
encantadora e cheia de verdade, tem de alcançar as pessoas, né? Acho que como comunicador, você como pai e empresário também desse projeto que veio através do amor, tem esse poder, e a gente como artista, o poder de tocar, né? E a gente também pode se juntar nisso, então isso é genuíno e eu agradeço muito, porque eu fiquei muito, muito tocada. Nem sei como o meu cérebro tá, tipo, popping up aqui um monte de coisa, mas é muito, muito bonito a capacidade de acrescentar uma sementinha como você acrescentou, e a Carol sempre acrescenta aqui na nossa vida. Muito, muito obrigada. Imagina, o prazer é todo meu. Uma das coisas mais legais de poder se dedicar a um projeto social de impacto é a possibilidade, primeiro, de conhecer novas pessoas e depois de conhecer pessoas que à distância você já admirava, né? Então, vocês são um casal, e aí, especialmente o Jairzinho, eu tenho 40 anos de idade, né? Então, você imagina o que eu não vi ele, o que eu, né? Enfim, eu já tinha, lá no ano passado, naquela campanha que a gente fez juntos, eu já tinha, né? A gente trocou uma ideia, eu lembro que tinha umas cenas, né, que tinha que rir, tinha que conversar, eu já tinha ficado perto do Jairzinho. Então, pessoalmente falando, é muito, muito bacana conhecer novas pessoas e, de alguma forma, você se aproximar de pessoas que você já admirava. Então, o prazer é todo meu. Vou pensar com muito carinho nessa ideia de tê-los de alguma forma por perto, porque né, todo mundo agrega, mas acho que tendo em vista a legitimidade, né, a verdade que vocês carregam, e especialmente o trabalho da música, que a gente é muito fã, e essa música, né, que você cantou antes, a primeira, né, Normal é Ser Diferente, pô, assim, tem tudo a ver com a mensagem que a gente quer passar. Então, talvez a gente volte a falar em breve. Talvez não, por favor, nos convide, nos convide. Olha, quero também desejar toda a felicidade do mundo, muita saúde aí para você, para a família toda. Agradecer mais uma vez, agradecer a Carol por essa conexão tão bonita aí que ela. Obrigado, Carol. A Carol tá Obrigada, sempre obrigada ao Léo também, obrigada ao Léo que proporcionou. Ele escreveu aí em algum momento. Boa, Lezinho, obrigado, Também proporcionou cara. esse momento. É muito bom ter a conexão de pessoas. Eu acho que isso nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores quando a gente faz conexão com causas enfim, que a gente acredita e que eu acho que juntos somos mais, né? Eu, Henry, não tenho o poder artístico da Tânia e do Jair, mas também me coloco aqui muito à disposição para o projeto. Obrigado, Talvez de um outro jeito, mas também estou aqui à disposição para o projeto, e é um prazer enorme ter feito essa conexão aqui, e acho que, né, pelos comentários que a gente foi olhando aí, certamente muita gente também se conectando com esse propósito, mas principalmente, né, com o propósito de inclusão, para que todos nós tenhamos um mundo melhor. Você tem um poder incrível, Carol. Você salva pessoas, você ilumina almas, encanta corações. Você é maravilhosa. E agradeço muito todo o seu trabalho com a nossa vida, com as nossas pessoas e com tantas que você encanta. Muito, muito obrigada, amiga. E quero agradecer também todo mundo que participou aqui da live. Show de bola. Muita gente, Henry. Depois vale a pena você ver os comentários com calma, porque muita gente falando muitas coisas legais. E é isso, né? A gente tem que trabalhar essa empatia, temos que ser mais amorosos sempre. E você é um exemplo desse amor, não só por ser pai amoroso, mas dá para ver pelos seus olhos que tem um amor em relação à humanidade. É isso que a gente precisa, né? A gente precisa, eu e a Tânia, a gente acredita muito nisso, Carol aqui também, a gente sempre fala nisso. Você pode optar por espalhar coisas lindas e coisas não tão lindas, né? E eu vejo nos seus olhos que você opta por espalhar coisas lindas, então estamos juntos sempre. E vou falar mais uma vez aqui, ó, é serendipidade.org, ou você pode acessar pelo pepozilber.com.br.
Zilber é No zylb.com, Isso, né? isso mesmo. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Henry? Um grande abraço para você, irmão. Obrigado vocês, um prazer, Carol, Tânia, Jairzinho. Muito Tamo obrigada. junto, contem comigo. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Obrigado de coração. Um beijo enorme para todo mundo que esteve aqui, colocando um monte de mensagens deliciosas da gente ler e compartilhar. Enfim, obrigada por cada comentário aqui, por todo mundo que passou por aqui hoje. Isso. Muito obrigada. Um beijo para todos. E semana que vem estamos de volta com Canta e Conta para mais um tema aí que a Carol vai pensar e vai sugerir. Vocês podem sugerir também. Aliás, podem sugerir isso, podem sugerir. Sugiram temas aqui que vocês queiram que a gente aborde, né? Porque a gente está sempre falando sobre família, paternidade, maternidade, crianças, quarentena agora. Enfim, sugiram aí que a gente acata. Então, um beijo grande para vocês e até a próxima, né? E boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, valeu, Tchau. obrigado. Beijos. Beijo.